Vamos dar continuidade à nossa disciplina Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros envolvendo a criança, do curso Cuidador Infantil. Esse agora é o nosso segundo módulo. Então, como avisado na aula anteriormente, essa disciplina será dividida em 2 módulos, e esse é o segundo módulo, é onde daremos um foco maior no conhecimento e os princípios básicos para a prevenção de acidentes e primeiros socorros infantil, possibilitando conhecimento para prevenir esses acidentes. Então, iremos conhecer os principais tipos de acidentes da infância e os procedimentos básicos para atuar frente caso ocorra esses acidentes. Os principais traumas e emergências clínicas em criança é o engasgamento, traumatismo craniano ou quedas, queimaduras, intoxicação e envenenamento, choque elétrico, ferimentos, lesões do aparelho locomotor, dor no peito, sangramento nasal, convulsão, desmaio e a RCP, que é a parada cardiorrespiratória que você realiza a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Engasgamento. No bebê, o principal tipo de engasgamento é por meio de líquidos. O leite materno, o leite de mamadeira, água, aquilo que principalmente o que ele ingere durante as suas refeições pode causar esse engasgamento. Na criança, um pouco maior, são objetos sólidos, alimentos, pequenos objetos, peças de brinquedo. Sabemos que a criança gosta muito de colocar pecinhas na boca, coisinhas pequenas, principalmente, que pode causar esse engasgamento. O início é súbito, é muito rápido quando ocorre o engasgamento da angústia respiratória. O que é essa angústia respiratória? Aquela falta de ar rápida, aquela agonia. Se tiver obstrução total, ocorre logo a palidez cutânea de mucosas e a falta de ar. Se a obstrução for parcial, ela não obstruiu totalmente a via aérea da criança, ocorre a tosse na tentativa de retirar, de eliminar esse corpo estranho que possa estar engasgado na garganta. Restringe a fala, a criança fica com dificuldade de falar e a respiração fica ruidosa, fica com chiado. Então, para o engasgamento, existe uma manobra específica para conseguir desobstruir essa região que ficou parcialmente tampada, né? Então, em bebês menores de 1 ano, qual é esse procedimento? Você sentada, você coloca o bebê de bruços, deitado em cima do seu antebraço, de modo que ele fique retinho, um pouco acima do seu joelho, com a cabeça um pouco mais baixa e com o resto do corpo. Use a sua coxa de apoio do antebraço para essa firmeza. Então, por quê? Que a manobra de Heimlich para esse tipo de bebê, para bebê e para crianças menores de 1 ano, é nessa posição, que você consegue segurar com seu próprio braço essa criança. Por quê? Porque com a outra mão, certo? Você irá fazer os demais procedimentos, certo? Com o dedo médio indicador, segure a boquinha do bebê aberta. Com a outra mão, né? Você dá 5 tapas, não muito forte, no meio das costas do bebê, na região entre os ombros. E tome cuidado para não machucá-lo. Então, com a mão você vai segurar esse bebê, colocá-la virada de frente na região do seu antebraço, encostado na sua coxa. E com essa mesma mão que você está segurando o bebê, você vai abrir a boquinha desse bebê com os dedos. Tem a formazinha de abrir. E com a outra mão você vai dar esses 5 tapas com a sua mão em forma de concha na região dos ombros do bebê, tá? Após isso, você vira de frente para você, a criança, vê se ele desengasgou. Se ele não desengasgou, você posiciona o seu filho deitado de costas sobre o seu antebraço, que deverá estar apoiado sobre a coxa, e realizar 5 compressões usando os 2 dedos, o indicador e o dedo médio, pode ser, bem na região central do peito, entre os 2 mamilos. A profundidade deve ser no máximo de 4 centímetros, o que equivale a 2 a 3 dedos. Depois você olha para o bebê e presta atenção. Caso ele chore, vomite ou tussa, é um bom sinal, ou seja, ele conseguiu desengasgar. Aos poucos ele vai voltando ao normal, os lábios vai voltando na forma normalzinha. E se ele continuar engasgado, repetir essa manobra. Em caso de adultos, você tem que localizar a boca do estômago, o apêndice xifoide, certo? Desse adulto ou dessa criança.
Você vem por trás da pessoa, da criança, e abraça e encaixa as mãos nessa região da boca do estômago, no apêndice tifoide. E pressiona, realizando uma pressão para dentro, puxando para dentro e para cima, no intuito de puxar o objeto do engasgo para fora. Comprimir rápido e forte, aprofundando bem o estômago da vítima de 3 a 5 compressões, deixando retornar e voltando a comprimir até que a pessoa desengasgue ou até a chegada do serviço de emergência. Então, para melhor compreensão de vocês sobre como é esse método, ele está aqui, os exemplos, para você, só você acessar aqui no YouTube, que vem dizendo bem direitinho como é. Agora vamos falar um pouquinho de traumas e quedas. Então, de 2 a 9 meses, os principais tipos de traumas e de quedas é por meio de superfícies altas, sofás, camas, do próprio carrinho. De 9 a 3 anos, de objetos, terraços e janelas. E acima de 3 anos, todos os tipos, certo? Para evitar esse tipo de queda, temos que nos preocupar em colocar grades nas janelas e portões nas escadas. Além disso, redobre a atenção em locais de brincadeira, quando a criança está brincando. Então, sempre ficar de olho na criança, não tirar o olho dela de jeito nenhum, para evitar esses tipos de queda. Então, se ocorrer um trauma, uma queda, temos que tranquilizar a criança, avaliar a perda de consciência, desmaios ou outros sintomas, se ela chegar a desmaiar ou ter vômito no momento de sonolência, encaminhar, ir direto com essa criança para o hospital para ser avaliada. E colocar gelo no local, proteger a pele, observar a criança por 20 a 30 minutos, caso ela só caiu e ela não sinta nada. Então, observar essa criança de 20 a 30 minutos, colocar gelo no local e ficar observando ela. Se acima de 20 a 30 minutos essa criança vomitou, deu sonolência, apresentou qualquer alteração, encaminhar essa criança para o hospital. Verificar se os movimentos dela estão normal, se tem vômito, sonolência, desmaio, certo? Então, lembrando que se a criança perdeu a consciência, se ela vomitou, ficou sonolenta, desmaiou, e caminhar diretamente para o hospital. Se não, observar essa criança de 20 a 30 minutos, colocar gelo no local e ficar observando ela, tá? E lembrar que dor no local da queda é normal. Queimaduras. De 4 a 9 meses. As queimaduras nessa faixa etária acontecem principalmente com bebidas ou comidas quentes e devido à dificuldade de atenção do cuidador com andadores, né? Então, muitas vezes ocorre nessa época esse tipo de acidente, principalmente porque a criança já está ficando em pé, aí puxa as coisas e cai, tá? Então, prestar muita atenção nessa faixa etária. De 9 a 3 anos, acesso a fogão, lampião, aquecedores, uso de velas acesas, que ela tem muito acesso. De 2 a 5 anos, o encantamento pela luz, desculpa. A criança quer brincar na luz e pegar aquele ali pode queimar. E o acesso fácil a fósforo, velas e fogões. Então, temos 3 tipos de queimaduras, que é a térmica, a elétrica e a química. Então, vamos falar um pouquinho da térmica. A térmica é aquela causada por qualquer fogo que queima aquela superfície de imediato, principalmente por fogo aqui. Então, existe a queimadura de primeiro e segundo grau, onde você vai só resfriar o local com água quente de 10 a 30 minutos, com água corrente, de 10 a 30 minutos. E de terceiro grau, ela é profunda, resfriar o local, cobrir com gás esterilizado ou pano limpo e procurar o pronto-socorro de imediato. Procurar sempre a orientação médica. Lembrando que nunca colocar nada em cima das queimaduras. E observação, não resfriar a criança se a superfície corporal queimada for acima de 10%. Se a criança se queimar muito, não resfriar o local, porque a pele pode desidratar. Então, só cobrir com pano limpo e procurar imediatamente o serviço de urgência. Queimadura por eletricidade.
Primeiramente, temos que desligar o interruptor da chave geral da casa, afastar a vítima da corrente elétrica. Você nunca afasta pegando na criança com as suas próprias mãos e você também descalço. Procura um cabo de vassoura ou algo isolante para poder puxar essa criança da rede elétrica, mas só puxa depois que desliga a chave geral. Remova a vítima do condutor com material isolante, cabo de vassoura, tapete de borracha. Verifique se a vítima está respirando e com o coração batendo. Se estiver em parada cardiorrespiratória, inicie a RCP que iremos verificar posteriormente. Se não, resfriar as lesões com água fria e avaliar se ela precisa de um atendimento médico. Por produtos químicos. A simples suspeita de ingestão de substância corrosiva, pode ser soda cáustica, amônia, água sanitária, independente, deve ser considerado uma emergência, mesmo que a criança se apresente sem sintomas. O maior número de informação deve ser obtido a respeito da substância e da quantidade ingerida. A face e a boca devem ser lavadas com água fria na tentativa de livrar a criança de qualquer partícula cáustica residual. Manter a criança em jejum, não dar nada a essa criança, tá? E não induzir vômitos, até que seja avaliada por um médico do serviço de referência. Pode ser necessária a realização de endoscopia digestiva, então por isso que não deve ser dada nada. Se a criança ingerir bateria de relógio ou de aparelho eletrônico, procure imediatamente atendimento médico, pois as baterias contêm conteúdo corrosivo que pode causar perfuração do tubo digestivo. Envenenamento. É comum a criança ingerir plantas venenosas, produtos de limpeza e medicamentos, desde que estejam ao seu alcance. Caso isso ocorra, encaminhe o mais rápido possível ao atendimento especializado. Se possível, leve a embalagem do produto ingerido. Muito importante essa questão, porque assim o médico ele sabe já o que fazer de acordo com o produto que foi ingerido. E quais são os principais procedimentos para essa criança? Manter a calma da criança, você se manter calma, verificar a substância envolvida e o tempo decorrido dessa exposição, faz quanto tempo que a criança ingeriu, não provocar vômitos ou administrar substância oral, dar nada, somente e se encaminhar diretamente para o pronto-socorro. Pegar a criança, identificar o que foi que ela ingeriu e ir para o pronto-socorro. Não tomar medidas sem consultar profissional, acionar o serviço médico de urgência ou ir direto ao atendimento mais próximo. Choque elétrico. Choque elétrico é muito parecido à questão do que a gente viu, que foi o de queimaduras térmicas, mas vamos lá. Então, as tomadas são um alvo fácil e também os fios. Para prevenir tais acidentes, devemos preocupar em quê? Proteger as tomadas, evitar as tensões, manter os aparelhos elétricos mais perigosos fora do alcance das crianças. Caso o choque aconteça, desliga a chave geral imediatamente, solte a criança do que estava segurando e procure atendimento médico especializado. E lembrar que soltar a criança da onde ele estava levando o choque, mas após ligar a chave elétrica e você ainda solta a criança ou com cabo de vassoura ou qualquer material de borracha. Desligue o interruptor da chave antes de qualquer medida, afaste a vítima da corrente elétrica, remova a vítima do condutor com material isolante, verifique se a vítima está respirando e com o coração batendo. Se não tiver, você faz a ressuscitação cardiopulmonar que iremos ver. E, como no caso, ele sempre, quando ocorre um choque elétrico, ele dá uma queimadura no local, esfriar as lesões com água fria. Ferimentos. De 4 a 9 meses, a presença de objetos afiados no chão, bordas afiadas ou de móveis. Então, pode ocorrer ferimentos nessa faixa etária com a presença de objetos afiados, principalmente brinquedos, pode ocorrer ferimento. De 9 a 5 anos, acidentes nessa faixa etária normalmente acontecem pela presença de objetos afiados em gavetas de armários, quinas e bordas de móveis afiadas e sem proteção. Então, as quinas de borda, a criança quando está caminhando bate muito com a cabeça, pode cortar. Também ter cuidado e proteger essas áreas. E existem 2 tipos de ferimentos, o aberto e o fechado. Então, para o ferimento aberto, expõe o local ferido, respeitando a intimidade da criança. Limpe o ferimento com soro, se você tiver, mas se não tiver, com água limpa e sabão, retirando toda a sujeira, tá? Avalie o tamanho e a profundidade da ferida
o aparecimento de tecido gorduroso ou não. Se o corte, a criança, se aparecer o corte ficar muito branco e sangrar muito, e ele ficar bem aberto, é importantíssimo já direcionar para o hospital, que caso ele precise costurar, né? Fazer uma sutura. Controle o sangramento com compressão local, cubra o ferimento com gás ou pano limpo, mantenha a criança tranquila e em local apropriado. Ferimentos leves, arranhões, pequenos arranhões, cortezinhos mais leves, orientar os pais sobre manter a limpeza local em casa e observar. E se for um ferimento estranho, com parecimento de tecido gorduroso, um sangramento contínuo, mantido, acionar o serviço de emergência ou encaminhar diretamente a criança para o serviço de urgência mais próximo. Ferimento fechado, principalmente em casos de pancada, ou então que bate e fica aquele sangramento por dentro da pele. É o ferimento fechado. Coloque a criança em um local tranquilo e repouso, proteja a pele com local pano e limpo, coloque gelo sobre o pano por 20 minutos e reavalie depois. Inchaço leve, né? Movimentos preservados, pouca dor, orientar os pais a manter o gelo local e se houver dor fora do normal em casa, levar a criança para a unidade de saúde. Se o inchaço for importante, dor ao mexer, a manipular, se for uma perna, se for um braço ou a cabeça, encaminhar diretamente a criança para o hospital. Lesões do aparelho locomotor. Você fraturar ou machucar um braço, uma perna, certo? Um quadril. Então, pode ocorrer fraturas, entorses, que são as torções, ou as luxações. Luxações são as pancadas que deixam roxo. Então, colocar a criança em um local tranquilo, com cuidado. Avaliar o tipo de lesão devido desvio do membro e se a criança tem sintoma de dor. Imobilizar o local com suspeita de lesão, com o intuito de diminuir a dor. Prevenir o aumento das lesões. E sempre imobilizar uma articulação acima da outra, abaixo do local da lesão. Então, se você percebeu que aquela perna, um bracinho foi fraturado, foi quebrado, suspeita de uma lesão, você imobiliza e não faz mais nada, só prende mesmo para não ficar se mexendo e leva diretamente para o hospital. Por quê? Nunca tente encaixar ou recolocar o braço no lugar, um pé, uma perna, e principalmente também se for fratura exposta, né, que o osso mostra. Porque você pode estar prejudicando mais ainda a criança. Então, é melhor tem que deixar essa função para um médico, uma equipe mais apropriada, com mais capacidade. Então, nesse caso, para nós cuidadores, somente imobilizar, prender, para não ficar mexendo naquela região e levar para o serviço de urgência, tá? Caso foi só uma pancada leve, uma luxação, colocar gelo no local da lesão por 20 minutos, deixar a criança com o medo elevado e alguma mudança levar ela para o atendimento. Dor no peito é um mal comum chamado, tá? O mal comum é uma dor no peito diferente, é uma dor no peito fora do padrão. Tranquilizar a pessoa, né? Tranquilizar a criança, deitar a pessoa com as pernas elevadas, avaliar o histórico de saúde e certificar dessa dor, se essa dor realmente é fora do padrão. Ligar para o serviço de urgência ou encaminhá-la. Então, principalmente nesse caso, se for uma dor que a pessoa não costuma sentir e que não passa de jeito nenhum. Sangramento nasal. Essa época que a gente está também aqui em Teresina é muito comum esse sangramento, causar esse ressecamento, principalmente devido à mudança de clima, né? Então, no ressecamento nasal, hidratação, pinçar o nariz por 5 a 10 minutos e manter a cabeça elevada. Se não passar, procurar o serviço de urgência. Em caso de traumas, pancadas na região do nariz, certo? Causar por uma bolada, cotovelada, entre outras coisas. Colocar gelo por 15 minutos e procurar atendimento médico se for necessário, tá? Se for traumas diversos, qualquer outro tipo de pancada, uma batida, então pinçar o nariz de 5 a 10 minutos e manter sempre a cabeça elevada. Se ocorrer obstrução, né, direcionar diretamente ao hospital. Se você está com sangramento e ele obstrui totalmente a passagem do seu nariz,
se direcionar diretamente ao hospital. Convulsão. Em caso de convulsão, o procedimento é: nunca não segure a vítima nem a língua, tá? Não dê tapas, não jogue água sobre a vítima, afastar objetos, afastar curiosos. Nessa questão de não segurar a língua, muita gente gosta de botar a mão na boca para dizer como se a criança fosse engolir a língua. Não, evitar. Somente lateralizar essa criança e esperar a crise convulsiva passar. Então, se for possível, verificar o tempo da convulsão e suas características, saber se a criança ela babou, saber se ela teve total retorção dos membros, e é importante saber quanto tempo ela ficou convulsionando o chamado, que é para ver possíveis danos neurológicos. Acionar o serviço de urgência para melhor condição, ou se você tiver condição, após a crise, levar imediatamente essa criança para ser atendida num centro específico, né, no hospital. Desmaio. Quais são os possíveis motivos de desmaio? Desidratação, fortes emoções, hipoglicemia, traumas, problemas cardiológicos e pressão baixa. Conduta. Se a pessoa estiver respirando, coloque-a deitada de lado, de preferência para o lado esquerdo. Ficar chamando a pessoa sem dar tapas. Aguardar retorno e após procurar o serviço de atendimento hospitalar. Caso demore o retorno da consciência ou fique ausente, ligar para o serviço ou se direcionar diretamente ao hospital. E a nossa ressuscitação cardiopulmonar. Todos os tipos que a gente viu anteriormente, ela pode se desenvolver, se for um caso muito grave, desenvolver para uma parada cardíaca. Então, nesse caso, como primeiro atendimento, que será nós, como os cuidadores, qual é essa avaliação? Primeiro, é a avaliação da vítima, né? Ver o ABC do trauma chamado, né? Que primeiro é o alerta, vias aéreas, chame a vítima e se ela não responder, peça ajuda acionando o 192. E enquanto chama, observe a vítima se ela respira. Em seguida disso, vamos ver o B, que é a respiração. Observe se há movimentos respiratórios, se a respiração é normal ou anormal. Você tem que verificar isso. Se o C, se for sem resposta, ela não está respirando, ela não está fazendo nada, iniciar as compressões torácicas, né, ressuscitação cardiopulmonar, fazendo as compressões até que a vítima retorne. Pare somente se notar que a vítima deu sinal de vida ou até o resgate. Ou então até a equipe médica chegar no local. Como fazer as compressões torácicas em bebê e em crianças menores de 5 anos? Colocação dos polegares lado a lado para a compressão torácica é preferida para neonatos e bebês pequenos cujo tórax pode ser circundado. Os polegares devem ser sobrepostos no caso dos neonatos muito pequenos. 2 dedos são usados para os bebês, tá? Os dedos devem ser mantidos na posição ereta durante a compressão. Para recém-nascido, essa técnica resultará em uma posição baixa demais, sobre o processo chifoide ou abaixo dele. A posição correta é imediatamente abaixo da linha dos mamilos. Então, tem a linha dos mamilos, você posiciona os seus 2 dedos um pouco abaixo da linha dos mamilos no centro do peito da criança. Posição da mão para a compressão torácica da criança. Então, como fazer essas compressões torácicas em crianças maiores e adultos? Traçar uma linha imaginária entre os mamilos da pessoa, né, da criança, encaixar o calcanhar, que para bebês é encaixar os 2 dedos da mão direita no centro dos mamilos, onde está o osso que precisa ser pressionado. Em crianças maiores, você entrelaça as mãos e o calcanhar de uma das mãos, principalmente da mão direita, fica entre esses mamilos, no meio do peito, e em caso de bebê, são os 2 dedos da mão, fica nessa região. E ereto. Colocar os dedos da mão esquerda entre os dedos da mão direita e puxá-lo fazendo compressão sobre o peito. Então, você, se for criança menor de 1 ano, são os 2 dedos e você pressiona fazendo uma pressão na mão. E nesse caso, você pressiona as mãos como se você estivesse empurrando seus braços e a mão no peito. Comprimir rápido e forte, afundando o peito da vítima de 3 a 5 centímetros, deixando retornar
e voltando a comprimir até que a pessoa reaja ou até o serviço de emergência. Então, a ressuscitação cardiopulmonar que a gente viu, vocês podem ver exemplos, principalmente no YouTube. Lá tem explicando a técnica bem direitinho para vocês entenderem de acordo com a teoria agora, vocês verem na prática como é bem direitinho, que a criança é com os 2 dedos e crianças maiores é com entrelaçado das mãos no meio da região do peito entre os mamilos, fazendo as compressões. Então, concluímos que abordamos as principais condutas e técnicas para as principais causas de urgência e emergência, para que vocês possam intervir caso venha a acontecer. E lembrando que o mais importante é nunca deixar a criança sozinha. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até a próxima.